meus caros, eu acho que podemos dar início aí para sermos pontuais com o horário, né? E em respeito ao tempo do nosso palestrante, acho que podemos dar início aí aos trabalhos. Eu vou pedir para Ellen, para a Rosália, elas estão encarregadas aí da gravação para que possam fazê-lo. Então, inicialmente quero agradecer a presença aqui do nosso ilustre professor Roberto Gregório da Silva Júnior, meu colega aí em algumas disciplinas de doutorado em Curitiba, né? Eu fazia doutorado na Federal do Paraná e o Roberto na PUC do Paraná, e fizemos algumas disciplinas juntos, trabalhos juntos. Então, muito obrigado por estar aqui conosco no Observatório. O professor Roberto é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Paraná, né? Ele é doutor em administração também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ocupou uma série de cargos públicos importantes. Roberto? Oi. Ele foi diretor-geral da Casa Civil no governo Jaime Lerner, foi presidente da URBS no governo do prefeito Gustavo Fruet, e é uma pessoa com grande conhecimento, como o seu próprio currículo, que foi aí explicitado, exposto aí na divulgação do observatório, com muita experiência na área de mobilidade urbana, com vários estudos e atuação, né, no campo da mobilidade urbana, como presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Mobilidade Urbana. E então, uma pessoa mais do que gabaritada para vir falar sobre mobilidade urbana, transporte público, e em especial no contexto de Curitiba, que é onde ele reside, afinal é professor da Universidade Federal do Paraná, na Escola de Engenharia. Então, sem maiores delongas, quero aí agradecer a presença de todos. Já lhe apresentei, né, algumas pessoas, como a Rosália, que já tinha conversado com você. Temos aqui na sala mais alguns integrantes do Observatório de Mobilidade. Temos também representantes do governo do Estado e, obviamente, pessoas aí, estudantes e pessoas de outras searas. Então, Roberto. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por estar conosco. E vou lhe passar a palavra para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Muito obrigado mais uma vez. Bom, Bernardo, é um prazer estar aqui com vocês, tratando de um tema pelo qual a gente tem aí um apreço muito especial. Agradeço seu convite do Observatório, e fiquei muito satisfeito, né, de a gente ter a oportunidade. Eu sempre falo de fazer algumas provocações sobre um tema que é muito desafiador. Por que é desafiador? Porque, na realidade, nós temos aí o caso de Curitiba, mas muitos dos desafios de Curitiba também estão presentes de norte a sul do país. E eu gostaria de começar com um tema muito, eu diria assim, até polêmico, né? Que é a questão da perda de passageiros. Então, se a gente observar as principais capitais do Brasil, e Curitiba está inclusa nessa situação, o sistema de transporte público, coletivo, tem perdido passageiros, pelo menos na última década. E os números são expressivos. E aí a gente poderia até perguntar, e por que isso ocorre? Por vários motivos. Um deles, né, largamente difundido e utilizado, é a questão dos incentivos que foram dados ao uso do automóvel, à compra do automóvel, ao preço dos combustíveis, que no dia de hoje já não é mais, acredito, né, um fator de atratividade, mas o fato é que essa facilidade de adquirir o carro, a questão do carro está no inconsciente coletivo, né, de consumo, de sinal de prosperidade. Então,
isso efetivamente tem sua parcela de contribuição. Mas eu diria que, na minha opinião, o principal motivo é outro, é a questão da qualidade. E qualidade eu incluo a questão do preço das tarifas. Só para vocês terem uma ideia, Curitiba, em 2017, teve um aumento de tarifa, e segundo dados que a gente teve acesso, em razão desse aumento expressivo da tarifa, perdeu mais de 15% dos passageiros no primeiro semestre daquele ano. Mas volto a dizer, essa questão da perda de passageiros é um fenômeno, né, que tem acontecido ao longo do tempo. E aí a gente poderia perguntar, né, voltar àquela questão que inicialmente eu colocava, qual que é a razão disso? É a compra do carro próprio? Não, não é só isso. É muito mais que isso. Uma delas é a questão da qualidade, é a questão de horário, é a questão da quantidade de pessoas transportadas, principalmente no horário de pico, e é a questão do preço da tarifa. No ano de 2013, o Brasil viveu um fenômeno interessante. Houveram movimentos, né, em muitas cidades, onde o transporte coletivo foi até utilizado de ícone, né, nesse processo de manifestação. E um dos questionamentos, né, era a questão do preço das tarifas. Mas se a gente observar a partir de então, e eu diria até antes, né, até com o advento da Lei de Mobilidade Urbana, né, que de 2012, que iniciou a sua vigência em julho daquele ano, já previa a figura do subsídio. Então, o que nós observamos é um crescimento expressivo da participação de recursos, né, da municipalidade no âmbito do transporte coletivo, e que agora, com a questão da pandemia, foi consagrado, né? Ou seja, é difícil a gente não encontrar cidades grandes, médias e até pequenas, onde a manutenção da operação do transporte coletivo se deu graças a subsídios. Alguns via decreto, outros via legislação, mas o fato é que aquele modelo onde os usuários financiavam toda a operação do sistema, aquilo ficou na história, né? Se a gente observar o modelo, né, que até então vigorava, por exemplo, todas as gratuidades, e o que são as gratuidades? São aquelas pessoas que não têm, por determinação legal, não pagam passagem. Então, se incluem idosos e outros segmentos, né, que são isentos de pagamento das tarifas. No caso de Curitiba, cerca de 15% do custo do sistema são as chamadas gratuidades, mas no âmbito brasileiro, de uma forma geral, se estima aí que as gratuidades beiram aí em torno dos 20%. Então é um custo elevado. E quem paga essa conta, quem pagava essa conta, era o usuário do transporte coletivo. Bom, essa perda de passageiros, mais recentemente, ela foi, eu diria assim, estimulada por um novo fator, que é a questão da pandemia. As pessoas com medo de se contaminar, obviamente, né, começaram a optar por outros modais. Ou vão a pé, ou vão de bicicleta, ou vão de motocicleta, ou vão de carro próprio, ou de aplicativo e assim por diante. E os aplicativos também é um outro fenômeno. Mesmo antes da pandemia, não só aqui no Brasil, mas em outros países já se observava também, e os aplicativos começaram a concorrer com o transporte coletivo. Por quê? Primeiro, é um transporte porta a porta, que já é uma vantagem em relação ao transporte coletivo. No caso de Curitiba, cerca de 90% dos pontos de embarque e desembarque estão próximos, né? Estão a menos de 500 metros dos usuários, o que é uma condição que eu diria extremamente privilegiada em termos de Brasil. Mas o fato de você ter um transporte porta a porta é um grande atrativo. O fato de você poder combinar o horário que você quer sair e ter a previsão do horário que você quer chegar é outra vantagem também muito grande. E a terceira é o próprio custo. Então imagine só, pessoas que estudam, trabalham, né, no mesmo local, que moram próximas, de repente combinam
usar o aplicativo e, com isso, consegue uma tarifa, eu diria assim, se não mais baixa, muito competitiva com do transporte público coletivo. Então, vocês vejam, né? Quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente começa a ver que o transporte coletivo ele está em risco, né? Perdendo passageiros, precisando de dinheiro do setor público, surgindo outros concorrentes, né? Outros modais. E aí a gente poderia perguntar, será que o transporte coletivo deve acabar ou está próximo do final? E aí a gente tem que entender o papel fundamental que o transporte coletivo tem do ponto de vista da sustentabilidade das cidades, né? O que seria isso? Imaginem só vocês quanto espaço urbano nós precisamos para usar outros modais de transporte, como o carro, né, em relação ao que o ônibus transporta, por exemplo, se for o coletivo for o ônibus. Se a gente pensar no ponto de vista de emissões por passageiro transportados, né, o uso da via urbana, conforme estava indicando, a não necessidade de ter estacionamentos dentro das cidades. Se a gente imaginar, né, o benefício social, né? Curitiba, por exemplo, nós temos uma rede integrada que, além de Curitiba, conecta diversos municípios da região, mas mesmo sem considerar os outros municípios, só o ambiente urbano, você paga uma única tarifa e pode se deslocar desde 15 minutos até quase 2 horas dentro da cidade, né, pagando uma única tarifa. Então, para aquelas pessoas, para aquela camada, né, que tem um nível econômico, financeiro menor, então, obviamente, que o transporte coletivo cumpre um papel também fundamental. E a gente, né, através dessa tarifa social, tarifa única, tem-se um outro benefício. As pessoas que moram mais longe, normalmente são aquelas que têm menores condições de adquirir uma casa dentro do ambiente urbano de Curitiba, e por isso tem que morar mais longe, mas trabalham em Curitiba. E o inverso também é verdadeiro, né? Tem muitas pessoas que moram em Curitiba e trabalham na região metropolitana. Então, o custo, né, desse transporte, do ponto de vista coletivo, ele é muito menor do que se ela fosse usar um transporte privado, particular, próprio, né? Quando a gente faz, por exemplo, eu citei a questão dos aplicativos, faz uma comparação com a questão dos aplicativos, a gente vê também um outro aspecto, né? Ou seja, querendo ou não, o transporte por aplicativo, ou mesmo o transporte público individual, que seria o sistema de táxi, ele ocupa, né, o espaço urbano de uma forma muito maior do que um transporte coletivo. Então, dentro desse contexto, né, o que eu estou querendo sinalizar é que o transporte coletivo ele é uma solução sustentável para as cidades e que precisa ser preservado, né? E esse talvez seja o grande desafio, não só de Curitiba, mas de todas as grandes cidades aí desse Brasil e eu diria até no ambiente internacional. E dentro desse contexto, uma variável que é relevante é a questão do financiamento, né? Então, conforme eu estava falando, houve uma quebra, né, daquele modelo tradicional, onde só os usuários pagavam, né, para as gratuidades, inclusive, e esse modelo ficou lá para trás. Mas remanesce a questão, como financiar o transporte público? Se a gente comparar com outros serviços públicos que a gente tem, então, por exemplo, se a gente imaginar segurança pública, ninguém paga, né, por esse serviço, mas atende a todos, ninguém diretamente, o usuário diretamente não paga, mas a sociedade como um todo paga. Se a gente imaginar o sistema de saúde, é a mesma coisa. Agora, se a gente imaginar energia elétrica, água, saneamento, o que nós vamos encontrar? Que você paga de acordo com aquilo que você consome, com algumas exceções. Por quê? Porque nós temos aí as categorias de tarifas sociais. E o transporte público, ele além de ser um serviço essencial, ele também passou a ser um direito constitucional. Só que
desde que ele virou um direito constitucional, nós não tivemos nenhuma grande novidade em termos de regulação, em termos de formatação institucional nas diversas instâncias federativas, né? Ou seja, no governo federal, no governo estadual e nos governos municipais. Então, existe uma lacuna que precisa ser preenchida e dentro dessa lacuna se insere, né, a questão do financiamento. Quando eu falo desse arcabouço, desse marco regulatório, a gente pode, até no sentido de fazer uma analogia com o sistema de trânsito. Então, por exemplo, nós temos um código de trânsito, né? Código de Trânsito Brasileiro, regulado por lei, né, onde se estabelece quais são as competências do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Tem todo um processo não só de formatação institucional, mas também de regulação, de financiamento previsto. Então, a mesma coisa, na minha opinião, tem que acontecer com o transporte coletivo. Porque esse modelo, né, se é que existe um modelo, para mim existe o caos, né, porque se a gente andar ou visitar ou procurar informações sobre cada modelo hoje existente nos municípios, nós vamos ver coisas totalmente distintas. Se a gente entrar no mérito, por exemplo, de tratar dos arranjos metropolitanos, né, onde a gente está falando do transporte coletivo intermunicipal, mas de características urbanas, que aqui em Curitiba nós temos, Florianópolis tem, todas as grandes capitais têm. E esse é um arranjo muito complexo. Por quê? Porque nós vamos envolver, primeiro, o desafio do poder concedente. Quem que tem competência para conceder o sistema de transporte? Se for no âmbito urbano, é claro, do município. E se envolve mais de um município, né? A legislação prevê que o transporte intermunicipal é de competência do Estado, né? Mas nós estamos falando de uma coisa diferente. E essa interface, ela não está devidamente formatada. Então, alguns municípios tratam isso como consórcios. No Paraná mesmo, a gente já discutiu a criação de um ente, né, com participação dos municípios, do governo do estado e, eventualmente, até do governo federal. Mas é um arranjo, né, capenga, que precisa estruturar. E se a gente for buscar a resposta no Estatuto da Metrópole, nós não vamos encontrar. Fomos buscar na Lei de Mobilidade, também não vamos encontrar. Então, essa dimensão regulatória, e aí eu já saí do ambiente urbano até para tratar do metropolitano, ela precisa ser equacionada. Mas eu queria voltar ao ponto que eu comecei, que é a questão do financiamento. Então, a partir do momento que existe subsídio, nós temos que ter algum mecanismo de controle, né? Quando eu digo nós, a sociedade, o poder público. Curitiba tem uma característica muito peculiar. Toda a arrecadação do sistema de transporte coletivo, no sistema urbano, e quando tinha um convênio que abrigava também o sistema metropolitano, ele era carreado por um fundo público, Fundo de Urbanização de Curitiba. É um fundo de cunho orçamentário, faz parte do orçamento do município de Curitiba, auditado pelo Tribunal de Contas e por todos os outros órgãos de controle, como a Câmara Municipal, por exemplo, né? É obrigatório, por lei, dar a devida transparência. Mas se a gente for buscar correlação desse modelo, né, de essa caixa de arrecadação e de pagamento do transporte público, nós não encontramos aí correlato nas principais cidades do país, né? O que acontece? Normalmente a arrecadação é feita diretamente pelas empresas, vai diretamente para o caixa das empresas, e aqui eu pego o caso de Curitiba, é muito emblemático isso, né? Ou seja, a operação de transporte coletivo em Curitiba, todos os recursos são carreados para esse fundo público. No ambiente metropolitano, mesmo que integrado, todos os recursos são carreados por uma associação privada, sem finalidade lucrativa, que é composta e controlada por quem? Pelos próprios concessionários metropolitanos. Então, esse é um ponto que eu diria assim, do controle, né, da arrecadação, dos pagamentos, que precisa ser dada a devida transparência e que, na minha opinião, tem que ter efetivamente
a gestão do transporte, a gestão pública participando, o controle social, inclusive. Quando nós falamos também dessa questão do sistema de controle, tem uma outra variável que muitas vezes a gente não percebe, mas ela tem uma relevância fundamental. Nós temos feito, pela Universidade Federal, alguns trabalhos envolvendo alguns municípios, né, no estado, na área de mobilidade, e é muito interessante observar que quando a gente pede dados da operação, por exemplo, quantos passageiros foram transportados, quantos pagaram, quantas gratuidades, tem alguns municípios que inclusive fornecem o vale escolar também, dentro do sistema convencional, né? O transporte escolar, parte dele utiliza o transporte coletivo convencional. Quando a gente pede dados dessa operação, quem fornece ou quem pode fornecer? É a própria concessionária. Então isso é uma fragilidade muito grande, né? E eu estou falando de pequenos municípios, mas eu poderia dar exemplo de grandes municípios. Na região metropolitana de Curitiba, todos os municípios, os dados estão sob o controle das concessionárias. É lógico que o poder concedente, né, o Estado, a hora que solicita, vem as informações e tal, mas não existe um sistema de auditagem, de verificação sistemática, os dados não são disponibilizados para quem tiver interesse de estudar ou se debruçar sobre o tema. Então, essa é uma outra fragilidade, né, um outro desafio, que é o desafio da bilhetagem, né? Ou seja, como controlar a operação, como controlar os recebimentos, como controlar as gratuidades, e vai por aí afora. A gente poderia, nessa área de bilhetagem ainda, né, e aí eu vou fugir um pouquinho do financiamento, mas eu já retomo o tema. Quando a gente fala do financiamento, nós temos um outro aspecto, que é a questão do monitoramento da operação. E aí diz respeito a uma outra dimensão muito importante, que é a qualidade. Imaginem, como que o poder público hoje consegue aferir a qualidade? Aí a gente poderia, bom, o que é qualidade? Satisfação do usuário. Mas, para não complicar, vamos trabalhar em cima de alguns parâmetros. Então, por exemplo, a rota prevista está sendo cumprida ou não? Os horários estão sendo cumpridos? A frequência, o intervalo está sendo cumprido? Isso nós só temos condições de saber, não é colocando fiscal em campo, porque dependendo do porte da cidade, precisaria muitos fiscais em muitos locais, isso é inviável. Então nós temos a tecnologia para facilitar isso. Então é possível fazer um monitoramento em tempo real de toda a movimentação do sistema. Curitiba tem isso. Agora, a grande maioria das cidades não tem, né? Então esse, eu diria assim, é um outro ponto crítico, principalmente quando a gente fala em qualidade. Mas não adianta também só monitorar, como Curitiba monitora. Por quê? Porque se isso não tiver contemplado no contrato de concessão, por exemplo, né, o fato de ter atrasado, o fato de não ter colocado a quantidade de ônibus previstas, o fato de não ter aquela frequência, o fato de não ter os ônibus adicionais para os horários de pico, né, não adianta ter informação, se você não tiver os mecanismos, né, para autuar a empresa, a concessionária, de cobrar, de eventualmente até penalizar. Bom, e aí volta, né, ao ponto que eu destacava, a questão do financiamento. Então, falei muito da questão da gestão, da governança, do controle, né, mas temos que ir além disso, né, ou seja, esse modelo, conforme eu já falei, onde o usuário paga pelo serviço, né, só ele paga, não só pelo serviço prestado a ele, mas também pelo serviço prestado àqueles que não pagam, esse modelo já foi para o espaço. Não tem mais sustentação. E de um outro lado, quanto maior for o preço da passagem, da tarifa, né, menor tem de ser o quê? O preço, ou a quantidade de pessoas que vão utilizar esse serviço, porque vão surgir os serviços concorrentes. Então aí vem, né, a necessidade da gente buscar soluções. Alguns modelos, na Europa, por exemplo, cerca de 1/3 do preço da tarifa é pago pelo usuário. O outro terço pelo poder público, ou seja, a sociedade de uma forma geral. E o outro terço é pago
por todos aqueles segmentos econômicos que são beneficiados com o transporte coletivo. Por exemplo, comércio ou grandes empregadores. Então, essa modelagem ela precisa ser tratada e com muita criatividade. Uma das possibilidades que a gente tem defendido, por exemplo, é a exploração dos ativos imobiliários. O que seria isso? Então, por exemplo, nós temos em Curitiba um terminal chamado Terminal do Pinheirinho. São cerca de, antes da pandemia, óbvio, né? 130 mil pessoas transitando ali diariamente, envolvendo não só o sistema urbano, mas metropolitano também. E é um grande espaço aberto, né? E ali, né, em toda aquela área física do terminal, nós podemos imaginar que essa área poderia ser duplicada, triplicada, através do quê? Através do uso do subsolo e do espaço aéreo. Então, poderíamos imaginar de ter lojas de conveniência, shopping, academias, escolas, estacionamentos, quantas coisas que a gente encontra lá fora, né, em outros países. Então, isso é o que a gente chama de exploração de ativo imobiliário. Então, esses estacionamentos poderiam ser uma fonte de renda adicional, né, principalmente para aqueles usuários que fazem a última milha, né, ou seja, usam o carro, a motocicleta, a bicicleta, né, para vir de casa até o terminal, dali em diante usam o transporte público, coletivo. A grande concentração de pessoas também é um elemento de atratividade, pode ser uma facilidade para quem, por exemplo, está chegando do trabalho e quer fazer compra, já desce, já faz a compra e já vai para casa. Então, a exploração desses ativos imobiliários me parece ser uma questão a ser pensada com maior atenção. O outro aspecto, né, quando a gente fala de financiamento, uma outra possibilidade, por exemplo, é a questão das multifuncionalidades do cartão transporte. Por exemplo, Curitiba tem cerca de 1,5 milhão de pessoas com o cartão transporte. Podemos imaginar transformar esse cartão, né, em um instrumento de multiusos. Por exemplo, ele pode ser utilizado como cartão de crédito, como cartão de débito, pode utilizar em outros modais de transporte da cidade, em cartão de fidelidade, né, ou seja, que vai gerando pontos. Ou seja, tem um sem fim de possibilidades aí que poderiam ser explorados, né, com um banco de dados, imagina um banco de dados aí cerca de 1,5 milhão, né, de pessoas, e isso tem um valor comercial muito importante. Podemos também imaginar, quando a gente fala da tecnologia, de ampliar, né, o uso do Wi-Fi grátis dentro do sistema de transporte. Não só no caso de Curitiba, lá nós temos os terminais, as estações tubo, né, e temos o próprio interior dos veículos. Então, com isso, nós poderemos agregar valor ao tempo de deslocamento das pessoas, seja 20 minutos, meia hora, uma hora e meia, o que for. Se a pessoa tiver acesso gratuito, né, à internet, ela pode fazer uso, desde o lazer, trabalho, ou seja, ela pode agregar valor a esse tempo de deslocamento. Isso pode ser um atrativo muito interessante. E também uma fonte de renda. Por quê? Porque quem for disponibilizar o serviço de internet, de repente pode colocar propaganda, pode fazer o que a gente chama de geomarketing, pode ter elementos de turismo, né, de ofertas, de propaganda e assim por diante. Então, quer dizer, é um mundo aí que permite, né, um potencial de exploração muito grande. Então, essa questão do financiamento, quando a gente fala, a gente tem que sair dessa caixinha tradicional do transporte coletivo e imaginar que, de repente, a concessão, né, pode ser ampliada. Ou seja, nós não estamos disponibilizando só o transporte coletivo. A concessão não é só o transporte coletivo. Pode envolver os ativos imobiliários, exploração comercial do cartão de transporte, a questão da exploração comercial da internet, da propaganda, né? Isso é muito usual, né? No sistema de metrô em São Paulo, por exemplo, e outras cidades aí
No Brasil e exterior a gente vê isso muito também. Então essa questão do financiamento me parece ser aí um desafio que deve ser objeto de atenção e que envolve a questão do controle social, da governança e a questão das fontes de recurso. Quando a gente fala da questão da atratividade, né, do sistema de transporte, de melhorar essa atratividade, então uma das pistas que eu já dei, né, e que eu acredito muito, que é essa questão de agregar mais valor ao tempo de deslocamento. A internet pode ser um desses mecanismos, né? O outro mecanismo também é de ampliar a integração modal. Então, tem algumas cidades, Goiânia, por exemplo, é uma coisa impressionante, né? A quantidade de bicicletários que a gente, ou de paraciclos, né? Tem as duas modalidades, de bicicletas que estão disponíveis, né, junto aos terminais. Já existem alguns aplicativos com algumas experiências de integração com o sistema de transporte de massa, que é para exatamente fazer o trabalho da última milha. Então, a construção desses elementos, né, de discussão com a população, com os usuários, né, é fundamental. Em algumas pesquisas que nós fizemos em Curitiba, por exemplo, foi identificado que uma das fragilidades dizia a respeito à segurança. As pessoas se sentiam inseguras. E aí nós adotamos em 66 linhas, né, a obrigatoriedade do uso do cartão de transporte. As ocorrências, né, caíram 23% em um semestre. E o que significa, né, o uso do cartão transporte em lugar do dinheiro? Bom, primeiro que é tirando o dinheiro de circulação, você já tem um ganho muito grande. O outro ganho tem a ver com aquilo que a gente falava do financiamento, que é uma dimensão que eu não tratei, mas a gente poderia ter falado, ou até falar um pouquinho mais. Mas é a questão de redução dos custos operacionais. Por exemplo, o papel dos cobradores no sistema de Curitiba representa cerca de 15% do custo. Então, na medida em que a gente não precise mais ter cobradores, porque está usando o cartão, né, é um sistema automatizado, o que a gente consegue? Tem um potencial de mais de 10% de redução dos custos da tarifa. É expressivo. Se a gente imaginar que a gente poderia buscar que o pagamento das gratuidades ficasse por conta de quem dá a gratuidade, então se o município deu a gratuidade, ele tem que destinar um recurso. Se quem deu o recurso foi o Estado tem que garantir o pagamento daquela gratuidade. Se for o governo federal, da mesma forma. Então, se a gente começar a buscar essas alternativas, né, a gente vê que uma das dimensões da atratividade, né, a gente tem condições de trabalhar, que é a questão de redução do custo da tarifa para o usuário. Eu tenho até feito uma provocação, sabe? Eu acho que nós deveríamos ter, no transporte coletivo, uma visão ampliada, né, de serviço público. Lembro, é um serviço essencial e um direito constitucional. Por que não se pode imaginar de ter tarifa zero? Né? Ou seja, de trabalhar o uso da tecnologia, de novas fontes de financiamento e efetivamente democratizar, universalizar o uso do transporte coletivo. Então, quem sabe a gente tem aí um novo momento, né? E a gente passa a sair de um conflito, principalmente o gestor público, ele vive muitas vezes, né, eu diria assim, um conflito, porque ele tem duas formas de pressão, né? De um lado, as empresas querendo ser remuneradas adequadamente, ou até além do que seria adequado, pressionando o poder público, a autoridade de transporte, né, para aumentar a tarifa. De outro lado, o usuário querendo pagar o menos possível, ou às vezes não tendo nem condições de pagar, não podendo usar o serviço, e o poder público na administração desse embate entre esses dois pontos. Por isso, que se a gente muda essa equação, ou seja, isso deixa de ser uma demanda dos usuários, tarifa baixa ou tarifa
inexistente, né? Ou seja, ele passa a ser uma oferta do poder público, né? Com recursos públicos, obviamente, combinados com outras fontes de recursos. O trabalho, a gestão passa a ser o quê? Diretamente e única, né? Um único canal de relacionamento direto com as concessionárias. Então, poder cobrar qualidade, desempenho, serviço adequado, né? Que é outra coisa, né? A gente vai falando e vai lembrando. A lei de concessões, no artigo 6º, se eu não me engano, ela estabelece a obrigatoriedade de qualquer concessão ter o que se chama de serviço adequado. Então, o serviço adequado é que ele tem que ter continuidade, segurança, atualidade e, inclusive, modicidade tarifária. Agora, quando a gente examina um edital, um contrato de concessão de uma empresa, né, de norte a sul do país, aí, uma concessionária, a gente não vai encontrar esse serviço adequado devidamente instrumentalizado. Muitas vezes existe a referência à lei de concessões, a prestação do serviço adequado, mas não tem os parâmetros, né? E se os parâmetros não foram previstos, não tem como se cobrar qualidade. Então, quando a gente fala de atratividade, né, nós estamos falando basicamente dessas duas coisas, né? Ou seja, nós temos que ter parâmetros de qualidade, temos que ter instrumentos para o poder público cobrar e fiscalizar, porque senão é letra morta, né? E temos que ter uma tarifa também que seja módica e, se possível, até zero. Bom, eu tinha me comprometido aí a falar em torno aí de meia hora, até passei 10 minutinhos do tempo inicialmente previsto, mas eu gostaria de ficar à disposição agora para a gente fazer trocar algumas ideias, falar de algumas experiências ou de algumas situações que sejam mais de interesse específico de vocês. Então eu fico à vontade, estou à disposição de vocês aí para contribuir nesse sentido. Muito obrigado, Roberto, obrigado pelas suas palavras iniciais aí, muito instigantes. Você tocou em temas os quais a gente discute muito aqui na nossa região e no nosso grupo em específico. Então, já te agradeço desde já por compartilhar aí teu conhecimento, tuas visões aí devidamente embasadas sobre a temática. Roberto, antes de seguirmos, eu recebi por e-mail aqui uma mensagem e gostaria de lê-la para ti, como me foi pedido pela pessoa. Então, a mensagem que eu recebi foi assim: Bernardo, infelizmente a reunião coincidiu com a reunião do Condes e não poderei participar. Envio um forte abraço ao palestrante. Muito obrigado, Cássio Taniguchi. Então, sei da relação de vocês e fiz questão de ler essa mensagem. Muito bem, quero então agora abrir aí para a participação dos nossos colegas, dos participantes aí do nosso debate. Quero começar então com o nosso professor Werner Kraus, que é o nosso fundador do Observatório e um grande pesquisador aí sobre esse tema. Por favor, professor Werner. Obrigado, Bernardo. Bom, eu sempre destaco, na verdade, sou um dos fundadores, né? Foi um coletivo que fundou o Observatório na sequência de termos desenvolvido aqui, termos participado do desenvolvimento aqui na região metropolitana de um plano de mobilidade, de um estudo de mobilidade urbana integrada, liderado pela Logit de São Paulo, a consultoria Logit. Não sei se, Roberto, se conhece o pessoal, o Wagner, o Custódio, enfim. E a gente participou, fizemos uma parte do projeto lá com eles e, em função disso, para, digamos assim, perenizar os resultados do plano, acompanhar os desdobramentos dos investimentos públicos em decorrência desse plano geral de mobilidade, concluído lá em 2015, que a gente criou o Observatório. Aí o Observatório acabou ficando responsável por executar alguns dos planos. A nossa ideia era fazer a crítica, fazer a observação, a monitoração e tal.
mas não tinha ninguém para executar o serviço, aí acabamos nós também incumbidos e estamos juntos desde 2015, né, com o governo do estado, buscando viabilizar a duras penas aí algumas das conquistas de planejamento que tem lá atrás, vertendo de fato para execução, para contraste de licitação, integração metropolitana e tudo mais. Bom, também cumprimento o Roberto pela excelente fala inicial, trouxe várias questões, que de interesse, obviamente, geral, mas de interesse em particular, por exemplo, na questão da tarifa zero. Está aqui o Lucas Franco, estou vendo, tudo bem, Lucas? Estou te vendo aqui na lista de presentes. O Lucas está fazendo doutorado dele na área de avaliação de tarifa zero, até uma avaliação financeira do que significa em termos de custo, né? A gente tem modelos financeiros à mão, tem modelos de simulação, enfim, estão querendo ver a relação entre dimensionamento da frota, dimensionamento da operação num contexto de expectativa, né, de migração modal, se a tarifa fosse zero, e o que significa bancar esse sistema, né, quanto custa. E claro, o tema do financiamento foi bem trazido, e aí eu quero fazer uma pergunta, mas antes de ouvir a resposta eu faço um comentário local aqui. A pergunta é a seguinte, Roberto, se tens mais ou menos a ideia de quanto custa rodar o sistema inteiro metropolitano dali da região de Curitiba, né? Quer dizer, a capital, a metrópole em si e as cidades satélites, né? E eu digo que para nós aqui, uma metrópole aí de 1 milhão de habitantes, a gente pode botar por alto esse custo, mais ou menos 400 milhões, para rodar o que tem hoje nessa região, pré-pandemia, tá? Valores de 2019. E eu costumo dizer, bom, 400 milhões é para pagar tudo, né? É o que cobre capital, operação, cobre tudo. Só de gasolina, os postos da região venderam no ano de 2017 450 milhões de litros. A gente supõe que grande parte desse volume de combustível foi, de fato, consumida para deslocamento urbano. Então a gente tem uma conta da casa passando já de 2,5 bilhões de reais por ano só em gasolina. Não estamos nem falando do custo dos automóveis, de todos os outros custos associados a operar esse sistema de mobilidade individual. Então a diferença é brutal, né? Nós estamos falando aqui uma coisa da ordem aí de 20%, né, de custo do sistema total versus só o gasto de combustível. Mas aí eu queria perguntar, então, como é que fica essa questão do custo global aí para a região metropolitana de Curitiba, mais ou menos, e também aproveitar uma discussão sobre por que houve o rompimento do convênio que previa a integração, né, que, pelo que a gente sabe aqui, havia lá o pagamento do complemento tarifário para sair do metropolitano e entrar no municipal. Isso era custeado pelo governo do estado, e por que isso caiu? Algo que para nós parece ser bastante lamentável. Então tá, já agradeço aí os comentários. Então tá. Bom, vamos por partes, né? Obrigado aí pelas perguntas. Também registro aí um abraço aí para o prefeito Cássio Taniguchi, né? Excelente profissional, excelente gestor público, do qual a gente tem aí vamos dizer, excelentes referências e grandes aprendizados. Bom, o sistema integrado, é que a pandemia mudou tudo muito, né? Mas eu diria assim, vamos imaginar aí, no início dos anos 2010, 2013 até, girava aí na ordem de 800 milhões ano, né? Então, a gente pode, considerando aí aumento de custos, podemos falar que essa operação integrada aí é em torno de 1 bilhão, né, de custos operacionais, já incluso tudo. Eu sempre digo que é mais ou menos incluso tudo, né? Por quê? Porque nós não temos, por exemplo, aí a questão da manutenção das vias urbanas. Então, não temos a manutenção dos terminais, de estações, de pontos de ônibus, né? Curitiba tem, se não me falha a memória, cerca de 6.500 pontos de ônibus, 2.500 cobertos,
né? E o restante com algum tipo de cobertura e tal. Bom, mas o fato é que tudo isso gera, vamos dizer, um custo operacional que não entra nessa conta, né? E que eu sempre falo que são os custos indiretos, né? Se a gente imaginar o esforço de fiscalização também, muitas vezes ele não entra neste custeio operacional direto, né? Porque quando a gente está falando dos 800 milhões ou 1 bilhão que seja, nós estamos falando de motorista, cobrador, depreciação dos veículos, manutenção, combustível, encargos sociais, lucro das concessionárias, né? Agora, esses custos indiretos, que normalmente a municipalidade, ou às vezes até o governo do estado paga, não fazem parte desse pacote. Então, essa é a primeira ressalva que eu faço. A integração. Eu diria o seguinte, a gente ouve muito falar da desintegração, mas se a gente voltar no tempo, a integração continua existindo, nunca deixou de existir, né? Eu estou falando de integração de quem? Para quem interessa, que é o usuário. Então, o único sistema, né, da região metropolitana de Curitiba que é integrado na sua plenitude é o de Curitiba. Então, se uma pessoa vem de Almirante Tamandaré, de Colombo, de Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, seja lá o que for, ela pega o ônibus na sua cidade, desembarca em algum dos terminais de Curitiba, sem pagar uma nova tarifa, ela pode se deslocar por toda a cidade sem problema nenhum. Agora, o inverso não é verdadeiro. Então, uma pessoa, por exemplo, sai de algum bairro de Curitiba e desembarca lá em São José dos Pinhais. Se ela for se deslocar dentro da cidade, ela precisa pegar um outro ônibus e pagar uma nova passagem. Tem alguns municípios, Araucária, não sei como é que está agora, mas tinham alguns trechos da cidade que eram também integrados. Mas o fato é que, para o usuário, essa situação não mudou no passado, né? Continua existindo e continua. E acredito que vai continuar existindo. Então, quer dizer, a integração para o usuário, ela permanece, né? O que houve de separação? O Estado, né, em razão da operação metropolitana integrada, e a responsabilidade da operação integrada é do governo estadual, entendia que o recurso que ele repassava não era mais do que suficiente para pagar essa integração. E as contas, à época, demonstraram que isso não era verdadeiro. Ou seja, que quem acabava financiando o transporte metropolitano, e só para as pessoas, de uma forma geral, assim, entenderem, o que acontece? Você tem trajetos mais longos, transportando menos pessoas. Consequentemente, você tem um custo maior por passageiro transportado. Então, isso gera um déficit. Esse déficit, nas contas que foram apuradas, mostrou que quem pagava essa conta era o usuário urbano, né? E aí surgiu um embate. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é que Curitiba tem um sistema que foi licitado, com todos os problemas, questionamentos que possam existir, mas é um sistema que houve concorrência pública, as empresas participaram, tem contrato assinado e tal. No âmbito metropolitano, já há mais de 3 décadas a situação é precária, não tem licitação. E que para vocês também não é novidade. E que para muitas cidades do Brasil afora também não é novidade. Então, isso também gerava eu diria assim, uma deficiência na regulação, né? Ou seja, de um lado você trabalha com empresas que têm contrato, que foram licitadas, e de outros com empresas que não têm nem contrato em alguns casos, nem uma permissão, nem uma autorização, nem nada. Uma situação totalmente precária. Então, eu diria que a integração nesse aspecto, ela até cumpriu um certo papel. Por quê? Porque as empresas não licitadas do sistema metropolitano, elas para receberem, para operarem, elas tinham que seguir o mesmo regulamento vigente em Curitiba, né? E a partir do momento que não houve, vamos dizer, entendimento sobre essa questão financeira, o que aconteceu? Cada ente federativo passou a pagar os seus operadores. Então, o Estado passou a pagar diretamente as suas concessionárias
e o governo de Curitiba, né, a municipalidade, pagar exclusivamente as empresas licitadas. Bom, isso gera, né, uma dificuldade. Por quê? Primeiro que os custos não são compartilhados. Tem o exemplo aí da via pública, né, da infraestrutura. Se está dentro do município de Curitiba, quem tem que pagar é Curitiba. Segundo, os padrões de operação, as exigências da fiscalização não são exatamente os mesmos. Por quê? Porque o governo do estado ele tem muitas limitações na questão de fiscalização. O município de Curitiba, não tantas, né? Então, com isso, as empresas de Curitiba têm um contrato a cumprir, têm fiscalização acompanhando as suas operações e que no âmbito metropolitano isso já é mais deficiente. Então, imaginem, por exemplo, um ônibus metropolitano chegando com atraso num terminal que é usado tanto pelo sistema urbano quanto metropolitano. Tem um conflito, porque de repente vai atrapalhar a operação do sistema urbano. Então, como equacionar isso? Daí a fiscalização do sistema urbano não tem como multar o operador metropolitano. E aí as coisas vão adquirindo aí várias dimensões. Por isso eu tenho defendido, né, que é fundamental nessas operações que envolvem sistemas metropolitanos e urbanos, né, de ter uma regulação mínima, básica, né, porque caso contrário, o conflito do dia a dia é problemático. E aí a gente vai, inclusive, quando se utiliza, por exemplo, canaletas do sistema expresso, né, ou faixas exclusivas, né, para o sistema de transporte público. Então, se um ônibus, por exemplo, quebra, ele vai comprometer toda a operação. E aí vem a pergunta, por que quebrou? Ah, de repente porque é um ônibus muito velho. No sistema de Curitiba não pode ter mais de 10 anos, mas de repente no sistema metropolitano, né, poderia. O ônibus precisava ter manutenção, de repente não teve a manutenção adequada, e vai por aí afora. Então, essas dimensões, elas são muito complexas, eu diria, né? Então, eu entendo e defendo que, efetivamente, do ponto de vista da governança, da gestão, da fiscalização, é necessário ter um instrumento regulatório adequado. Agora, para o usuário, eu tenho dito, né, desde sempre, que a integração não foi comprometida. Ou seja, as pessoas continuam, né, os usuários continuam tendo, com ou sem convênio, o benefício da integração. Tá certo. Eu entendi. Bom, na verdade, daqui a pouco eu vou ter que sair, eu tenho uma banca de projeto de mestrado, uma coisa pequena, que eu até vou mandar uma mensagenzinha para o orientador lá, que vou me atrasar uns 10 minutos, mas eu queria, então, só para entender melhor, a questão do usuário poder fazer integrações não quer dizer que ele não tenha de pagar, eventualmente, 2 tarifas, né? Quer dizer, a integração... Ele paga uma tarifa só, ele paga uma tarifa a hora que ele sai da cidade dele e vai para qualquer bairro de Curitiba, você tem que ter que pagar uma nova tarifa. E pode sair de qualquer bairro de Curitiba e ir para a cidade dele de origem. O que acontece? Aí tem um acordo de cavalheiros. Como é que funciona essa regrinha, né? Se você veio de uma cidade metropolitana em direção a Curitiba, a hora que você pagou a tarifa, essa receita é do local que você pagou, é do sistema metropolitano. Se a tarifa foi paga dentro de Curitiba, em qualquer bairro, em qualquer local, a tarifa é do sistema de Curitiba. Então, essa integração, ela continua existindo, não precisa pagar 2 tarifas. Só vai pagar 2 tarifas quando a pessoa sai de um bairro de Curitiba, vai para uma cidade vizinha, onde o sistema urbano não é integrado, que é coisa da municipalidade. Mas a concepção de integração continua existindo e isso já era assim antes do... Perfeito. O que saiu, então, foi o aporte financeiro num certo fundo de compensação, uma câmara de compensação que havia. Agora é um acerto entre cavalheiros ali e a coisa se dá entre operadores. Eu diria que, na realidade, o que deixou de existir é de todos esses recursos serem encarregados para o Fundo de Urbanização de Curitiba, mas é importante ter claro que o governo do estado continua e aumentou até os subsídios para as empresas metropolitanas, né? Ou seja, aquele recurso que ele iria transferir para esse fundo
deixou de transferir, mas está transferindo diretamente para as empresas, né? E com a pandemia isso se intensificou, tanto no sistema urbano quanto metropolitano. E o sistema urbano passou também, em alguns momentos, a receber recursos do governo do estado. Hoje, acredito que não está recebendo, mas também já recebeu. Tá bem. Bom, é claro, eu gostaria de continuar conversando e perguntando mais coisas. Quem sabe em um segundo momento a gente faz uma conversa mais pessoal. Mas, bom, vou deixar para os demais colegas participarem. E, professor, eu agradeço novamente a sua participação aqui conosco. Eu vou ter que sair, coisa de 5 minutos daqui, tá, para participar da banca. Ela, infelizmente, hoje ficou um pouco encavalada aí a questão das agendas. Muito obrigado. Obrigado, professor Werner. Professor Roberto, eu quero convidar o professor Arnoldo Debatin, para também o membro fundador do Observatório, para trazer aí seus questionamentos aí para o amigo. E quero aproveitar e deixar, Roberto, uma dúvida que eu tenho, enquanto o professor Arnoldo se abre a sua câmera, o seu microfone, no tocante e até porque isso é algo que estamos vivendo aqui na Grande Florianópolis, é algo que o governo do estado está liderando, ele deseja implantar ainda nessa gestão isso, que é a questão do uso de veículos não poluentes na frota de veículos da região metropolitana. Professor Arnoldo? Boa tarde, professor Bernardo. Boa tarde, professor Roberto. Aos demais colegas que estão aqui presentes hoje. Obrigado pela chance aqui, Bernardo. Também queria parabenizá-lo, né, professor Roberto, pelo excelente bate-papo que o senhor teve aqui conosco com relação à parte de financiamento. Isso realmente é uma questão muito preocupante aqui para Florianópolis e região metropolitana, por conta de diversas diferenças que nós temos em relação a Curitiba, né, que começou muito antes essa questão da integração do transporte, e diferente do Werner, né, o Werner lida muito mais com essa questão assim das licitações, de valores, né, essa visão bem mais de recurso. Eu lido um pouquinho mais assim com a parte urbana. Eu me lembro muito bem que Curitiba saiu muito na frente quando integrou o planejamento do solo ao transporte. Coisa que aqui a gente não seguiu. Nós tivemos aí vários planos diretores e é difícil a gente conseguir conciliar essa relação entre uso do solo e transporte público. E outro aspecto diferente aqui de Florianópolis, né, para Curitiba, é que nós temos uma grande parte da cidade de Florianópolis como uma porção insular. E aí você não pode estar toda hora aterrando para fazer a infraestrutura. E, obviamente, né, nós temos também aqui a questão do ônibus, o Werner comentou também, né, do Planos, que foi desenvolvido aqui, e que, na sua avaliação econômica, definiu que seria o BRT a escolha modal economicamente viável. E eu queria perguntar para o senhor, professor, porque nós vimos aqui na pandemia, inclusive tem um mestrado aqui também andando, tem uma qualificação no dia 14, que é sobre essa questão de subsídio, tarifa, elasticidade de tarifa e tal. E o senhor falou no começo, né, que apesar de vários outros arranjos de deslocamento, o transporte público, o transporte coletivo ainda vai ser um estruturador das cidades. E eu compartilho essa ideia com o senhor. Eu queria saber se Curitiba se mediu, se tem condição de dizer, por exemplo, assim, qual o impacto, né, do trabalho remoto, se existe alguma linha, se esse tipo de situação, né, de trabalhar remotamente, afetaria até que ponto, né, o transporte público. Eu me lembro muito, na época que eu fazia o meu doutorado ainda, há mais de 15 anos aí, tinha um professor aqui que a gente questionava da internet, né? Assim, professor, e daí, a internet vai aumentar ou vai diminuir os deslocamentos urbanos? E era uma dúvida que se tinha na época, né?
Então, não sei se já tem alguma visão, se vocês têm alguma ideia desse impacto aí do trabalho remoto sobre o deslocamento físico. Ok. Bom, várias questões aí. Primeiro, professor, essa questão do sistema trinário, né, de Curitiba, que já há várias décadas foi implantado e consolidado no sistema de planejamento urbano, ele é muito importante, né? Ou seja, quando a gente combina, né, o sistema de transporte com o sistema viário e com a questão do uso do solo. E muitas vezes, né, eu já me defrontei com alguns questionamentos. Me lembro que estava num bate-papo como esse, né, na França, e perguntaram para mim por que lá não tinha dado certo. Eu falei, bom, eu não conheço os detalhes e tal, né, mas no bate-papo ficou evidente que o problema era a questão da desapropriação, né? Ou seja, você já tinha uma área densamente ocupada, né, e que a implantação de infraestruturas, por exemplo, né, para vias exclusivas, iria implicar em uma série de desapropriações, e ainda agregado aí para a questão do patrimônio cultural também. E problema similar Belo Horizonte também enfrentou, quando implantou o BRT, né? Ou seja, de que em algumas regiões foi muito difícil, né, a questão da implantação da infraestrutura. Bom, mas essa questão que o professor traz sobre a questão da mobilidade em tempos de uso mais intenso da tecnologia, eu diria o seguinte, eu vi alguns trabalhos que indicavam que, principalmente nas grandes corporações, o uso do home office já era uma prática usual e que foi agora intensificada com a questão da pandemia. Curitiba, que eu saiba, ainda não tem nenhum estudo no âmbito do poder público, pelo menos não tive conhecimento, né, tratando desse assunto. Mas o que já acontecia antes da pandemia, e que é importante a gente destacar, é a chamada mobilidade corporativa. Ou seja, muitas corporações trabalhando, né, de forma intensa no sentido de gerar alternativas para a mobilidade não só dos seus empregados, mas eventualmente até dos seus clientes. E dentro desse contexto foram, por exemplo, desenvolvidas soluções, né, de pequenas vans, micro-ônibus, fazendo deslocamento, né, de funcionários para terminais, né, de transporte coletivo. Se verificou também, e já é muito claro isso para as empresas, que a manutenção, por exemplo, de espaços para estacionamentos, né, de veículos dos seus empregados tinha um custo elevado, o custo dos acidentes de trabalho, e aí principalmente daqueles que usam, né, motocicletas. Então, o setor empresarial já há algum tempo descobriu, né, já identificou que essa questão da mobilidade é um desafio no qual efetivamente eles têm que participar, né, e muitas empresas têm participado. E eu acredito, né, que com a questão do home office, o que a gente observa, pelo menos sem nenhuma evidência científica, não participei de nenhum trabalho nesse sentido, mas de vários contatos, a gente observa que muitas empresas efetivamente reduziram a sua infraestrutura. Então, hoje é como se a empresa fosse um coworking. Então, se o seu empregado, seu funcionário precisa ter reuniões com clientes, seja lá o que for, com a equipe, faz uma reserva de horário, a empresa mantém lá uma, duas, várias salas de reunião, eventualmente posto de trabalho também, mas aquele posto fixo, aquela infraestrutura gigantesca com estacionamentos, aquilo efetivamente está mudando. E isso, obviamente, traz impactos, né? Agora, quando a gente fala do transporte coletivo, o que a gente tem que ter clareza é qual é o perfil de usuário, né? Quem é que efetivamente usa o transporte coletivo? E muitos dos usuários, né, são pessoas que têm que trabalhar no seu ambiente de trabalho.
Então, por exemplo, se são pessoas que trabalham com segurança de prédios, de instalações comerciais, trabalham em supermercados e vai por aí afora, né? Então, é um grande contingente de pessoas que, dentro desse contexto, né, não tem como se falar em home office. Mas é o que eu tinha para tentar contribuir. E aproveito até só fazendo um gancho aí que o Bernardo levantou a questão dos veículos não poluentes, veículos elétricos, híbridos, né? Nós tivemos experimentos lá em Curitiba de várias tecnologias, né? De ônibus elétricos e híbridos também, tem uma pequena frota em operação ainda, são 30 veículos, né? Mas experimentamos aí ó, de algumas marcas, alguns modelos, algumas soluções, e chegamos até a criar fazer um chamamento público, né, de um procedimento de manifestação de interesse, uma PMI, sobre eletromobilidade, e que envolvia, inclusive, uma proposta interfederativa. Então, foi uma novidade. O então prefeito Gustavo Frutti regulamentou uma proposta, através de decreto, para chamamentos de projetos que envolvessem mais de um ente federativo, ou que envolvesse 1 ou 2 municípios, né? E através desse procedimento de manifestação de interesse, nós tivemos propostas, né, que tinham que ter necessariamente o viés da eletromobilidade. Vieram e foram analisadas, foram 4 propostas, 2 ficaram de pé, e se gerou um conjunto de avaliações, documentos sobre o assunto, que eu acredito que ainda hoje está disponível no portal da prefeitura, e ficou para a próxima gestão, né, aproveitar ou não, essa iniciativa. Mas o enfoque era exatamente esse, né, de buscar uma solução. O grande desafio que reside é que o custo, né, desse tipo de veículo é mais elevado que o dos veículos convencionais. E, obviamente, quando a gente começa a falar de custo de tarifa, de redução de custo de tarifa, a gente tem que ter um modelo, né, de financiamento dessa solução. E até então, naquela oportunidade, cerca de 4 anos atrás, isso não ficou muito evidente. Mas é isso. Obrigado, Roberto. Excelente. Te agradeço aí pelas respostas. O professor Arnoldo caiu, ele me avisou pelo WhatsApp que caiu, está com dificuldade de se reconectar, está tentando se reconectar. Muito bem, vou abrir aqui para os demais fazerem perguntas. A Luana, que é nossa arquiteta e diretora técnica da SUDEF, que é o órgão de desenvolvimento da região da Grande Florianópolis, que está, como governo do Estado, coordenando esse processo de integração aqui na nossa região. Eu quero abrir a palavra para ela, para que ela possa também conversar, trazer algum questionamento para o professor Roberto. Da mesma forma, pessoal, como eu abro oportunidade para todos os presentes apresentarem também suas perguntas para o professor Roberto. A Luana está escrevendo aqui, só um pouquinho. A Luana está sem microfone, ela vai digitar. Eu posso aproveitar enquanto a Luana está Deve, Rosália. Então, eu penso muito nessa questão quando a gente fala de quem usa o transporte coletivo, né? Que a gente não tem exatamente um perfil socioeconômico aqui na região metropolitana, mas que a gente imagina que, por exemplo, quem trabalha em comércio, supermercados, como o professor Roberto comentou, sejam os usuários mais frequentes. E aí, se a gente for pensar nos critérios de qualidade, né, que o senhor comentou, de horários, lotação do ônibus de horários de pico, o que mais que a gente podia pensar
em termos de parâmetros de qualidade para o transporte, e se a infraestrutura, no caso, pelo menos uma faixa de ônibus, uma faixa exclusiva, seria também um item importante para se colocar aí nesses parâmetros de qualidade. Muito bem, Rosália, obrigado aí pela pergunta. Eu diria o seguinte, essa questão dos parâmetros, um deles, por exemplo, que muitas vezes a gente não se dá conta, eu só dei a provocada inicial, é o ponto de ônibus, né? Ou seja, então imagine só, como é que tem que ser um ponto de ônibus? Tem que ter cobertura, tem que ter calçamento, ou pode ser como a gente vê em muitas cidades, basta uma plaquinha pendurada num postezinho. Então, essa questão do conforto, né, antes do embarque no ônibus, é uma questão que deve ser objeto de atenção. A questão da segurança, eu falei da segurança dentro do ônibus, né, que é a questão do uso do dinheiro. Mas e a questão da segurança na espera ou no desembarque? A questão da iluminação dentro do ônibus. A questão, por exemplo, das informações sobre os trajetos. De acordo com a Lei de Mobilidade Urbana, é obrigação, né, do poder público disponibilizar para os usuários informações sobre horários, trajetos. E eu pergunto, né, aqueles que usam o transporte coletivo, no ponto ou no terminal que você embarca, essas informações estão disponíveis ou não? E quando eu faço essa pergunta, a grande maioria das pessoas fala, não está. A gente poderia perguntar, bom, tem? Bom, lógico que tem, basta usar a tecnologia, por exemplo, né? Pode colocar lá QR Code, se tiver internet já tem um link de acesso, não precisa necessariamente estar impresso com mapas, né? Como cerca de 2.000 e poucos pontos de ônibus em Curitiba tem, né? Mas a grande maioria não tem. Então, eu diria que quando a gente fala de parâmetros, né, a melhor resposta vem de quem usa, né? Mas eu já antecipo essa questão dos pontos de ônibus, a questão da limpeza, a questão da frequência, dos horários, da lotação. Então, são parâmetros aí que tem mais. Agora, normalmente eu não tenho visto, né, se tratar da questão dos pontos de embarque de moto. Roberto, só um minutinho. Rosália, tu podia desativar teu microfone? Obrigado. Pode continuar, Roberto. Nós temos até uma situação que eu não mencionei, mas que é importante sempre lembrar, que é a questão da acessibilidade. E nós estamos falando das pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida. A população brasileira, por exemplo, está envelhecendo, né? Então, cada vez mais os desafios de mobilidade vão se fazer presentes. Mas se a gente pegar dados do último censo, nós vamos chegar a cerca de 1/4 da população brasileira, e aí eu digo mais na de Curitiba, né? Tá certo que o censo é lá de 2010, mas se estima que 1/4 da população tem algum tipo de deficiência. E aí a gente pode se perguntar, né? Quantas pessoas vocês viram aí no último mês, pessoas com deficiência utilizando transporte coletivo? Daí a pergunta que vem, será que essas pessoas existem? Ou simplesmente elas estão alijadas, estão afastadas, estão excluídas do sistema de mobilidade público? Então, quando a gente fala de qualidade, né, e de parâmetros, o grau de acessibilidade para as pessoas com deficiência é outro parâmetro muito importante também que deve ser incluído. Ok? E você mencionou ainda a questão das faixas exclusivas. Eu diria que as faixas exclusivas têm um grande papel, que é o de você aumentar a velocidade de deslocamento. Por exemplo, em Curitiba, quando foi implantado o sistema de BRT, a velocidade chegava, era entre 25 a 30 km por hora.
Em alguns trechos, essa velocidade hoje é inferior a 20 km por hora. Por quê? Porque começaram a ter semáforos, o fluxo de veículos, né, o trânsito de uma forma geral aumentou. Então, quando a gente fala de usar faixas exclusivas, né, esse é um instrumento, é uma medida muito importante para o quê? Para aumentar a velocidade média de deslocamento. Porque imagine só, né, eu vou citar até o exemplo, minha filha morava num determinado bairro de Curitiba, trabalhava no centro, tinha seu carro, e uma vez perguntei para ela, filha, você está vindo de carro ou de ônibus? Ela falou assim, lógico que eu vou de ônibus, eu ando nem 50 metros para pegar o ônibus e mais 50 metros depois da hora que eu desço para trabalhar, economizo combustíveis, economizo estacionamento e o principal, venho de forma mais rápida do que se eu viesse de carro. Então, quando a gente fala de qualidade, é dessas coisas que a gente está falando. E as faixas exclusivas têm esse papel. Ok? Essa resposta é muito importante, Roberto, uma vez que em Florianópolis nós temos 0 quilômetros de faixas exclusivas e o grande desafio aí para aumentar a eficiência do sistema é justamente a instalação dessas faixas. Muito bem, professor Arnoldo, e ele me disse que queria, mas não estou vendo ele. Muito bem, a Luana está lhe cumprimentando aqui, professor Roberto, agradecendo a sua participação e compartilhando conhecimento, e ela enfatiza a importância do controle financeiro e da operação dos sistemas pelo poder concedente e as preocupações com transparência como preocupações centrais. Então, obrigado, Luana. Quero novamente, pessoal, abrir para perguntas, se tivermos aí mais perguntas. Roberto, enquanto isso, eu quero fazer um dos grandes desafios que nós estamos tendo é dialogar, fazer o diálogo interfederativo, o diálogo entre municípios, para a integração do sistema metropolitano, né? E aí é interessante que quando parece que a gente chega num acordo, aí vem eleições municipais, mudam os prefeitos, e aí, por exemplo, nesse atual momento nós estamos tendo dificuldade com um município específico, o município de Palhoça, que é relativamente grande, é o terceiro maior município da Grande Florianópolis, 150 mil habitantes, e que tem uma posição ao sul da região que seria importante agregar ao sistema. E ainda não conseguimos integrá-los no esforço da região metropolitana, né, da integração da região metropolitana. Você nos daria algum conselho em termos de vocês estão mais avançados no processo de integração e em como fazer isso? Bom, tem outra pergunta? É só essa? Não, porque na realidade, essa é uma característica, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, numa reunião que nós tivemos em São Paulo, discutindo essas questões de integração, de arranjos metropolitanos, e que envolvia a Baixada Santista, eu me lembro que um dos nossos interlocutores levantou uma questão, falou assim, olha, primeira coisa, esqueça a questão financeira, porque tudo aquilo que envolver, vamos dizer, a utilização de um recurso do município em prol de um esforço de integração vai ser muito difícil obter, se não impossível, né? Então, com isso, né, para onde que a discussão evoluiu? Que, na realidade, tem que se buscar um diálogo, né, onde os benefícios sejam maiores do que os sacrifícios. O que eu estou querendo dizer com isso? E que, na realidade, seja o município A, B, C ou D, ele normalmente tem o seu sistema urbano, que foi objeto de concessão ou não, e que isso, eu diria assim, está enfronhado na realidade do dia a dia da população, né? Seja com benefícios ou não, mas abrir mão de parte disso, né? É um desafio assim, político muito grande, em prol de um coletivo. E se a gente estiver falando, então, na situação financeira, se torna um desafio maior ainda.
A solução, me parece, e é o que a gente tem defendido, de se ter um arranjo interfederativo. Esse é o primeiro passo, né? Ou seja, de como tratar a questão de integração, que pode envolver não só a questão do transporte, pode envolver a questão da saúde, né? A questão da saúde típica, né? Porque os recursos, por exemplo, que vêm do governo federal são destinados em função do tamanho da população. Só que o que tem se observado é que muitas vezes, por uma questão de logística, não tem condição de você ter hospital com determinadas características em todos os municípios de uma região metropolitana. Então, um fica com uma especialidade, outro fica com outra. Então, isso envolve que é um arranjo político. Só que as pessoas, para chegar nesse hospital, elas precisam se deslocar, né? E eu estou falando só da questão da saúde. A gente poderia falar, tem o esforço da segurança, tem o esforço da educação e assim por diante. Nessa questão da mobilidade, o esforço, né, ele pode ser dessa forma que eu estou falando, de se buscar um arranjo, né, que pode ter a forma de consórcio, ou não precisa, né, um arranjo preliminar, e tem a forma que foi iniciado em Curitiba, que era essa questão da PMI interfederativa, né? O que é isso? Um determinado município, vamos imaginar Florianópolis, que tem a liderança econômica, populacional, né, tem uma capacitação técnica, né, dos seus servidores maior do que em municípios menores, ele de repente pode regulamentar isso e fazer essa oferta para o segmento produtivo, empresarial. Nessa modelagem desse procedimento de manifestação de interesse, além da questão técnica, além da questão financeira, né, aqui no caso, o que a gente pediu também, a modelagem institucional. O que significa dizer? Então, por exemplo, no caso de Curitiba, são 13 municípios que participam de uma rede integrada, mas uma solução de mobilidade que tenha condições de ficar de pé, né, do ponto de vista econômico, financeiro, de viabilidade, etc., de repente vai envolver Curitiba e mais 2 municípios. Então não teria sentido fazer um esforço brutal de ter convênio, consórcio com todos os municípios, sendo que na realidade só 3 vão estar envolvidos. E nessa proposta de manifestação de interesse, esse arranjo já vem formatado. Vai envolver o município A, B, C e D. O melhor modelo é o consórcio. Não, o melhor modelo é criar uma empresa de economia mista para tocar essa solução de mobilidade e assim por diante. Então, eu acho, né, que tem esses 2 caminhos básicos aí, né? De repente, município que reúna mais condições, regulamenta esse procedimento de manifestação de interesse interfederativo, ou se parte para fazer, eu acredito que as regiões metropolitanas aí de Santa Catarina também já tem algum marco regulatório. Se não tiver, esse é o passo inicial, na minha opinião. Está sem microfone. Isso, perfeito. Obrigado, Roberto. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor Arnoldo, gostaria de complementar a sua fala inicial? Bom, Roberto, eu havia lhe prometido que teríamos um evento em cerca de 1h30 de duração. Estou conseguindo cumprir esse prazo. Acho que tivemos um debate bastante interessante, pudemos aprender muito a partir daí dos exemplos da vivência destacada de Curitiba, né? Nós estamos falando de qualquer cidade, estamos falando de uma cidade que se tornou uma referência, né, a partir da contribuição aí de inúmeros gestores públicos que se sucederam, que souberam trabalhar com a mobilidade urbana e que deram sequência às ações uns dos outros. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para a gente e talvez, e muito provavelmente, voltaremos a conversar sobre esse tema, uma vez que estamos aí buscando avançar o mais rápido possível nesse processo de integração aqui na Grande Florianópolis.
com todos os desafios que o transporte público oferece, né? Então, Roberto, mais uma vez, lhe agradecer, lhe passar a palavra para os comentários finais e obviamente, deixar a porta aberta para que a gente possa voltar a conversar no futuro próximo. Professor Bernardo, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado a todos aí que acompanharam, peço desculpas aí pelas minhas limitações e às vezes até prolixo, né, porque quando a gente gosta de um tema e está muito envolvido nele, a gente tem essas idas e vindas, mas eu fico à disposição para contribuir em algum projeto, alguma discussão, alguma iniciativa aí que vocês acreditam que a gente possa fazer algumas provocações e algumas contribuições. Mais uma vez, muito obrigado e fico aí à inteira disposição sempre que necessário. Muito obrigado, Roberto. Quero agradecer ao esforço aí da Rosália, nossa jornalista, da professora, que sem o apoio das duas, a gente não teria esse evento aqui organizado com a honrosa participação do Roberto. Então, Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento aí conosco. Muito obrigado. Um abraço e um bom final de semana a todos. Obrigado.